no programa de hoje continuamos aqui com o Dr. Tess. Esse programa é todo dele e do Regenera Brasil. São uma série de programas que nós fomos a fundo sobre esse universo da medicina regenerativa, integrativa, qualidade de vida. E hoje a gente vai falar muito sobre aquilo que eu prometi no programa anterior, sobre canetas, emagrecimento e também oportunidades de negócio. Fica com a gente no programa. Doutor, nós encerramos no programa anterior falando de canetas, né? A sua formação de endocrinologista. Nós já tivemos também oportunidades de conversar com outros doutores, né? As canetas são para todo mundo, né? Que a aplicação de caneta por exemplo, é uma prática isolada se eu não mudar um hábito de vida, né? Como é isso hoje? O senhor que é tão importante pesquisador, né? Falou para a gente também nos outros programas que também sempre foi adepto dos esportes, preocupado com a questão do peso. Como é que o senhor vê hoje esse universo das canetas emagrecedoras? Olha, as canetas emagrecedoras foi um grande passo que se deu na medicina, mas foi uma grande conquista para a indústria farmacêutica, ver o tanto que a indústria vende, né? A indústria vive de venda. Então, o necessário é nós pensarmos o seguinte: a pessoa que quer usar, ela realmente precisa da caneta? Ou seja, ela é aquela pessoa que não consegue se conter espontaneamente? Ela é aquela pessoa que está depositando todo o esforço do emagrecimento só na caneta? E daí vai estar errado. Por quê? Porque se você usar somente a caneta para emagrecer e não se ocupar da base da dieta, não fizer exercício, não regularizar o sono, não se hidratar bem, você vai envelhecer muito. Por quê? Porque você vai perder músculo, você vai perder derme. Então, depois de perder X quilos e você for fazer uma bioimpedância, você vai ver que perdeu muito mais músculo do que você deveria ter perdido. Você pode se surpreender estando, por exemplo, desidratado. Então, você pode ter saído de um rosto lindo e estar com o rosto encavado, flácido, né? Você pode ter saído de um corpo que era rígido e estar com o corpo flácido, com aquele glúteo caído, com aquela coxa mole, bamba, com aquele braço pregueado, né, flácido. Então, primeiro tem que se ter muita responsabilidade quando se vai emagrecer, porque emagrecer é perder gordura. Quando você perde músculo, você enfraquece, você envelhece e você adoece. Então, mesmo no uso de canetas, você tem que fazer uma dieta correta, uma dieta de base proteica, 60% de proteína. A fonte de carboidrato tem que ser muito bem escolhida, né? Entre frutas, né? Entre, por exemplo, um tubérculo cozido, como uma batata doce, uma mandioca, né? E como é que você vai escolher esse alimento? Através de exames que vão te levar a preparar esse terreno biológico para você poder também emagrecer. Então, por exemplo, o teste IgG alimentar, para ver a que tipo de alimento você tem intolerância e que te causa essa inflamação, porque a obesidade é uma doença inflamatória, né? O diabetes tipo 2 é uma doença inflamatória. O exame da nutrigenômica, para ver que tipo de dieta melhor se encaixa para a sua genética. Então, isso é importante. Por quê? Porque o uso da caneta vai terminar um dia, só que a sua vida segue. E ao terminar o uso da sua dieta, você tem que ter se livrado de X quilos de gordura, mas você também tem que, mais do que se livrado de peso de gordura, você tem que ter aprendido a controlar a sua compulsão alimentar, o seu comer além do excesso. E aí as canetas não atuam, porque as canetas tiram o seu apetite momentaneamente, fazem isso de forma fantástica. Só que
Se você para de usar a caneta e não corrigiu nada disso, a sua fome volta com tudo e você volta a engordar tudo que você perdeu e às vezes até muito mais. Então é necessário, na vigência do uso da caneta, você controlar a sua compulsão alimentar. E o seu médico sabe tratar a compulsão alimentar, né? O seu médico entende de onde veio a sua compulsão alimentar? Se você era um tabagista, ou se você só estava depressivo, ou se você, por exemplo, é um profissional que vive under pressure, né? Como, por exemplo, os profissionais de bolsa de valores, ou os profissionais que mexem com segurança. Então, nós temos que entender o tipo de compulsão alimentar. Você tem fome de quê? Você tem fome quando? E qual é o tipo da sua fome? Antes de você entrar com as canetas. Porque é necessário você tratar o que está na base. Porque daí sim, 4, 6 meses depois, quando você já tenha se livrado de 20, 30 quilos, você também aplacou a sua compulsão. Você manteve a sua massa magra, você manteve a sua jovialidade e daí você pode seguir. E tem uma coisa muito boa, Márcio, porque assim, vamos supor que essa pessoa precise perder 30 quilos. Ela vai usar a caneta e perdeu lá os seus 30 quilos. Mas sempre sobra uma gordurinha residual, que é uma gordura localizada. Essa área é uma área de esteatoma. É uma área que a gordura não vai espontaneamente. Então eu vou ter que aspirar essa área. O que eu vou fazer com essa gordura? Eu vou processar essa gordura e vou usar o nanofat para repor, né, a beleza dessa derme, desse rosto, desse colo, desse glúteo, onde ela perdeu um conteúdo que ela não queria perder. Eu emagreci 30 quilos, mas o meu glúteo foi embora. Você pode usar essa gordurinha que restou, localizada, processar e refazer esse músculo, né, do glúteo. Eu perdi 30 quilos, 20 quilos, 15 quilos, mas o meu rosto ficou murcho. Eu vou usar essa gordurinha que restou para refazer esse rosto. E refazer de uma forma muito positiva, porque você tem ali nessa gordura 16% de células-tronco, 36% de fibroblastos, 42% de células mesenquimais, além do nanofat que vai devolver para o seu rosto, ou para o seu glúteo, ou para o seu braço, aonde quer que você queira regenerar, aquele brilho, aquele viço, aquele turgor que um procedimento de emagrecimento, muitas vezes mal orientado ou negligenciado ou feito por conta própria, te levou a perder. Então, preste atenção nisso. Emagrecer é se livrar de gordura, mas normalmente as pessoas estão fazendo por conta própria, estão fazendo inadvertidamente, orientadas de qualquer maneira por profissionais que, devido à pressa ou excesso de ocupação, não estão conseguindo se dedicar a ela, e com isso ela tem envelhecido, ela tem perdido um pouco da sua graça. Por isso que hoje nos Estados Unidos tem essa face mondial, ou seja, a pessoa emagrece e fica com aquela cara murcha, cara de quem sofreu, cara envelhecida, cara cansada, e não é para isso que servem as canetas. Então, se ocupe de antes entender quais são as suas intolerâncias. Procure antes entender qual é o tipo de dieta que melhor se adequa à sua genética. Para isso tem a nutrigenômica, um exame amplamente feito. Depois se ocupe de entender qual é a sua compulsão alimentar. Por quê? Se você parar de usar a caneta e você não tivesse tratado a compulsão alimentar, ela vai te fazer engordar tudo de novo. Dominados esses parâmetros e você tendo entendido que malhar todo dia não é opção, é obrigação, que dormir bem e respeitar o seu horário de sono é fundamental para que você também consiga emagrecer bem, daí você vai estar super bem. E nunca esqueça de fazer sempre o check-up dos seus hormônios, das suas vitaminas, dos seus minerais, né? Do seu estado total de saúde, porque saúde é tudo isso.
e procure um profissional que te acompanhe com bioimpedância, porque ele tem que entender o que está acontecendo com o seu corpo, né? E respeite a sua dieta. Respeite a dieta prescrita pelo nutrólogo, pela nutricionista. Respeite o trabalho da equipe médica que está se dedicando a você. E quando você ainda tem alguma dificuldade, você deve contar com o apoio de uma psicóloga, mas principalmente o apoio diário de um educador físico ou de um fisioterapeuta. Se fala muito da questão do cortisol e por exemplo, da gordura visceral. Tem essa relação? Tem, porque é uma relação de estresse, né? Então, assim, o estresse cortisolêmico é exatamente uma alteração do cortisol. Agora, um endocrinologista, um clínico geral, uma pessoa que saiba trabalhar com isso, é capaz de te regularizar totalmente. E essa gordura visceral, para você se livrar dela, você vai ter que fazer um tratamento de longo prazo, né? Então, da mesma maneira, eu vou entrar numa academia de ginástica para ficar com o corpo bonito. Você vai começar a moldar o seu corpo a partir do 6º mês. Então, se prepare aí para 18 meses para você atingir aquele corpo que você tem na sua cabeça. Mas 18 meses com disciplina em todas as outras áreas. Dieta, hidratação, sono, reposição hormonal. A mesma coisa para o emagrecimento, né? Eu estou disforme, estou com tantos quilos a mais, mas eu quero agora ficar com um corpão. Faça um projeto de longo prazo, de 18, de 24 meses, porque a vida é muito longa. E efetivamente esses 24 meses você vai degustar cada dia da sua transformação, da sua regeneração, sabendo que no final do processo você ainda pode contar com os seus materiais biológicos para produzir uma beleza ainda maior em você. Isso é que é fundamental. Tá vendo, né? Você que está programando aí uma lipo, a lipo anual, tem gente que faz a lipo anual, né? Ou uma plástica, ou uma abdominoplastia, já deixa lá conversado com o seu médico dessas questões do valor da gordura, né? Vai virar moeda isso aí. Doutor, quando a gente fala em profissionais, né? Nós vemos muito hoje de recortes de internet. Eu perguntei muito sobre dietas, porque são modas, né? A caneta vira moda, todo mundo... Eu vejo praticamente as pessoas dando consulta pela internet, por Instagram. Da dieta, a mesma coisa. E o senhor falou algo muito importante, desde os programas, até mesmo quando eu fiz uma pergunta a respeito do uso de células exógenas, né, autólogas, em que há essa personalidade biológica, né? Da mesma maneira que determinados protocolos só podem ser aplicados com o meu próprio material, dá para pelo menos refletir que o ser humano é um universo individual e que não é uma receita para todo mundo, né? Ainda que eu tenha um elemento geral, a aplicação na história, o senhor falou muito bem, qual é o contexto? Né? Qual é o objetivo? Eu sou um atleta, então, porque a gente fala muito de jejum, de dieta carnívora, né? Então, por exemplo, o jejum é para quem? Para quem quer, né? Aquele trabalhador, por exemplo, né? Como o senhor disse, vai precisar de carboidrato. São questões muito importantes que não são observadas no dia a dia, né? Qualquer tratamento, seja ele uma dieta, seja ele uma musculação, seja ele qualquer tratamento, ele é pessoa, contexto específico, dentro de um objetivo. Ou seja, qual é o meu objetivo? Quem é a pessoa? Qual é a idade? Qual é o peso? Qual é o estado psíquico dessa pessoa? Qual é o estado bioquímico dessa pessoa? Qual é o contexto em que ela vive, né? E o que ela quer produzir? Então, você vai falar de duas pessoas, vamos supor que elas tenham o mesmo peso, a mesma idade, só que um é pedreiro e o outro é vigia noturno. Mudou tudo, né? Uma é faxineira e a outra é artista plástica. Mudou tudo, né? Os gastos calóricos são diferentes, né? As necessidades calóricas são diferentes.
as necessidades musculares são diferentes, né? Então, por exemplo, assim, eu sou uma garota de programa, né? Eu sou uma garota de programa, já fui muito gostosa com 24 anos, mas estou começando a cair. Só que eu sei que se eu cuidar de mim, eu posso fazer meu job tranquilamente até os 50 anos. E você vê muitas mulheres lindas fazendo o job e com sucesso, e são modelos e coisa e tal, né? Mas desde que eu me cuide. Porque se eu não me cuidar, eu não consigo. Então, qual é o tipo de exercício que eu vou fazer? Cara, agachamento eu tenho que fazer quase que todo dia. Eu tenho que malhar coxa, eu tenho que malhar glúteo, eu tenho que malhar abdômen, né? Mas outra coisa é, não, eu sou uma artista plástica e eu gosto de me manter magra, sempre esbelta, sempre isso. O meu tipo de musculação vai ser diferente, não vai ser um treino de força para crescimento exagerado dessa massa muscular, não, mas me manter slim, né, com alongamento sempre bem feito. Por exemplo, no seu treino de ginástica, você tem privilegiado os 3 aspectos básicos do treinamento físico? Força, que é a musculação, alongamento, que é para a vitalidade articular, né, e para os seus movimentos do dia a dia, e a velocidade, porque a gente fala muito de força e o cara vai perdendo velocidade, vai ficando aquele robozão, todo grandão, mas todo lento. Você não pode perder velocidade, você não pode perder reflexo, né? Então, nós temos que ter a base do treinamento muito bem aprimorada. E hoje você está num país onde a escola de educação física e de fisioterapeutas e de personal trainers, lutadores, é uma das maiores do mundo. Então não tem por que você não fazer um treinamento top, né? Você está fazendo um super treinamento. Quem é o cosmetólogo que está tratando da sua pele, né? Ah, não, eu vou na minha dermatologista uma vez por ano. Tudo bem, você pode ir na dermatologista até a cada 6 meses. Mas você tem alguma técnica em estética, algum esteticista, algum técnico em cosmetria que está cuidando da sua pele? A pele é um dos maiores órgãos do corpo humano, né? Só perde para o endotélio vascular. Quem é que está cuidando de você, né? Tem alguém vendo os vasinhos da sua pele? Como é que estão as suas varizes, né? Alguém te ensinou manobra assim de pós-treino, por exemplo, colocar os pés na parede por 5 minutos e ficar 5 minutos quase que numa invertida, né? Para você fazer o esvaziamento venoso dos membros inferiores? Então, quem te orienta, né? Alguém já te orientou ao choque térmico, né? Fazer a sauna, por exemplo, e entrar na água gelada, ou sair do banho quente e entrar na água gelada, ou até mesmo a banheira de gelo, a crioterapia? Alguém já te orientou isso? Alguém te orientou, por exemplo, ao choque de luz, aos 12 minutos de exposição ao infravermelho, né? Alguém te orientou a essa intermitência de até 16 horas em jejum, 16 horas de intervalo entre a última refeição e a primeira? Por exemplo, a minha primeira refeição é às 7 da manhã, a minha última refeição deve ser às 3 da tarde, né? Por quê? Porque com isso eu mato as células cancerígenas, inflamadas, as células zumbis, as células que estão em degenerescência de fome. Sabe por quê, Márcio? Porque essas células que estão com essas alterações, elas perderam a capacidade de gerar a sua própria energia com o ciclo de Krebs. Então elas vivem do açúcar disponível. Quando você não fornece o açúcar e faz esse jejum intermitente, você causa uma apoptose, você mata aquela célula de fome. Ao matá-la de fome, você aumenta o GH espontaneamente em você e você faz aumento de células-tronco. E elas então te regeneram. Então você vai ver que o seu foco mental, a sua disposição mental, o seu humor, o seu sono, tudo melhora espontaneamente. Abaixa a sua hemoglobina glicada, a sua glicose, abaixa o seu colesterol. Você pode se livrar de uma montanha de problemas só com um jejum bem orientado. Mas o que você comeu nas outras 2 refeições? Na refeição do café da manhã e no almoço? Você tem que comer uma refeição de base proteica. Mas exatamente qual a proteína? Por exemplo, eu tenho um filho que é um futuro médico, né? Já está na faculdade de medicina,
e que ele é intolerante à carne de boi. Mas ele pode comer peixe, pode comer frango, pode comer porco, pode comer cordeiro. Então ele está muito bem, mas ele tem que saber através do teste GG alimentar o que ele não pode. Eu tenho que saber através da nutrigenômica o que é melhor para mim. E ao saber isso, eu tenho que saber muito bem qual é o meu objetivo e qual é o meu contexto atual, porque o contexto muda, né? Você hoje está aqui trabalhando em São Paulo, mas se você for trabalhar no Maranhão, a dieta tem que ser outra, porque a temperatura aumenta, os hábitos são diferentes, a sua rotina vai ser outra. E se você for morar na Groenlândia, tem que ser outra completamente diferente. Se vai viver abaixo de zero, a pessoa é a mesma, né? Então nós temos que entender qual é o contexto, qual é o objetivo e como está o estado metabólico dela naquele momento. Agora, uma coisa é importante, todas as pessoas podem se regenerar e podem se melhorar diante dos seus objetivos a hora que quiserem. Por isso que a gente sempre incentiva, a melhor hora para começar é agora. Começa agora, né? Começa agora. Você está acima do peso, faz o seguinte, hoje já não come, né? Deixa só para tomar um café da manhã amanhã. Né? Se você for intolerante a ovo, não come ovo. Se não for intolerante, já come 2 ovos. Né? Começa um café proteico e já procura um médico. Pede para ele um exame geral, o teste GG alimentar e o seu teste de nutrigenômica. A partir desses resultados, não só volte ao médico, como também procure uma nutricionista ou um nutrólogo. E depois um personal trainer. E depois uma pessoa para cuidar da sua beleza, uma esteticista, um cosmetólogo, né? E começa a sua vida. Comece hoje a se tornar uma melhor versão de si mesmo. Porque não adianta você se comparar com outro, você tem que se comparar com você só vai melhorar diante de si mesmo. Eu tenho uma pergunta que o senhor disse num dos programas, né, sobre as questões de tratamento. A gente falou muito em caneta. Como endocrinologista, então, por exemplo, se eu tenho algum problema na tireoide, que é muito comum relacionado ao peso, então há também uma possibilidade da aplicação de célula-tronco para tratar isso. É necessário eu tratar a tireoide com hormônios, é necessário eu usar a caneta para conter a minha vontade de comer e eu emagrecer, é necessário eu entender que até eu corrigir esse estado hipotireoideu, né, e entrar no estado eutireoideu para emagrecer de verdade, eu vou demorar pelo menos uns 3 meses usando o hormônio tireoidiano. É fundamental eu compreender que durante todo esse tempo eu tenho que estar fazendo musculação diária, eu tenho que me hidratar, eu tenho que me repousar. E é necessário entender que o uso das células-tronco vai regenerar os meus receptores periféricos a todos esses hormônios, vai melhorar o meu metabolismo, vai aumentar a minha massa magra, aumentar o meu metabolismo, aumentar a minha força muscular, aumentar a minha massa muscular, regenerar a minha derme e aí sim, 6 meses depois aquilo começa a aparecer e é uma crescente. E é uma crescente apaixonante, porque a coisa que mais nos apaixona é nós encontrarmos a cada dia a gente melhor no nosso espelho. Né? Acordou de manhã, meu Deus, hoje eu estou melhor do que ontem, isso é top. O senhor é presidente do Regenera Brasil, esse grande congresso que reúne médicos. Né? Quem nos assiste passa essa dúvida na cabeça, como é que ele pode descobrir um bom profissional? Ou, porque às vezes, como a gente mesmo fala, né? Estava falando agora há pouco dos recortes de internet, todo mundo oferecendo às vezes você vê lá plasma, qualquer um vai oferecendo isso. Quais são os cuidados, né, que a pessoa, né, esse paciente deve ter na busca de um profissional? Quais são os requisitos, né, que a pessoa deve observar na busca de um profissional? Esse profissional é chancelado, por exemplo, pelo Regenera Brasil? Ele tem o selo Regenera Brasil, né? Ou ele tem o selo de uma boa formação? Esse profissional, ele tem prática naquilo que ele faz ou você vai ser o primeiro paciente dele, né? Esse profissional, ele tem resultados para te mostrar, né? Esse profissional, ele se dedica a você,
Ele estudou você, ele sabe exatamente aquilo que você quer, ou ele só quer te empurrar produtos, ou ele só quer te empurrar tratamentos, ou ele quer que toda hora você renove um carnezinho para deixar dinheiro lá, né? Então, as pessoas são maduras o suficiente para perceber umas às outras, né? E saber a intenção. Mas é necessário você entender a formação daquele profissional e ver se aquele profissional, por exemplo, está apto a te atender. Ou se aquele profissional está ligado a um centro que depois de esgotar os recursos dele, por melhor que ele seja, você pode evoluir no tratamento porque ele está ligado a um técnico, né? Então, por exemplo, nós aqui temos vários profissionais e que são do Espírito Santo, são de Minas Gerais, são do Maranhão, são do Acre, né? Nós temos uma paciente que veio através de uma profissional dessa, ela veio de Marabá, né? Por quê? Porque a profissional fez o preparo, fez os primeiros atendimentos, uma cosmiatra, né? E esteticista, cosmiatra, e depois mandou a paciente para nós. A paciente estava super bem tratada. Chegou aqui com os exames adequados, coisa e tal, fez a pequena lipoaspiração, tratamos a gordura, aplicamos o PRF, aplicamos o nanofet, aplicamos a célula-tronco. A paciente sempre que é questionada, porque o nosso serviço está sempre perguntando como é que está, né? Faz sempre o pós-aplicação para seguir por pelo menos 2 anos. Ela diz, doutor, estou a cada dia melhor, continuo me cuidando aqui com a minha esteticista cosmetóloga, né? E o resultado do procedimento ficou maravilhoso. E as minhas amigas perguntam, o que você tem feito que você está a cada dia melhor? Ela só tem seguido um protocolo regenerativo, que é um novo estilo de vida. É como se você tivesse entrado numa nova religião, é um estilo, né? Eu adotei, olha, eu resolvi, ao invés de comer qualquer coisa, fazer de qualquer jeito, coisa e tal, eu resolvi me cuidar com toda a tecnologia máxima, eu resolvi gostar de mim acima das outras coisas, né? Então, eu resolvi agradecer a Deus, na prática, a vida que eu tenho todos os dias, me cuidando bem e preservando todos os minutos dessa vida para me sentir cada vez melhor. E as pessoas relatam melhora da vida sexual, melhora da vida afetiva, melhora do sono, melhora da memória, melhora do humor, né? E, obviamente, a melhora do cabelo, da pele, da musculatura, né? E isso só deixa a gente feliz, porque são pessoas que... eu tenho uma paciente que eu falo que quando ela chegou, ela era uma senhora de 48 anos, né? E hoje ela é uma menina de 57. E é uma menina, né? Porque outro dia ela mandou uma foto, ela andando de skate elétrico no calçadão de Balneário Camboriú, porque ela resolveu passar as férias lá. Eu achei aquilo fantástico, ela não andava de bicicleta em Cambuquira, que é a cidade dela, e hoje anda de skate elétrico em Balneário Camboriú. É uma evolução total, uma libertação, né? Aquela pessoa que se sentia uma matrona, né? Usava roupas escuras, vestidos largados, coisa e tal. Hoje é uma moleca com aquele biquíni, aquele tênis, aquele corpo lindo, né? Quase que um abuso de poder, de tanta beleza, de tanta energia, né? De tanta alegria que ela expande. E ela andando de skate elétrico me mandou o vídeo. Eu achei aquilo sensacional. E é isso, né? Homens, né, que falavam Tércio, eles chegam aqui, né? Executivos, usando um terno escuro, assim, chateado, obesos, coisa e tal. E um ano e meio depois, os caras bem mais magros, bem mais atléticos, bem mais cuidados, bem mais libertos, né? Cuidando do seu sono, sem beber, sem fumar, largaram mão desses vícios, né? E os substituíram pelo prazer de cuidar de si. E isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico. É amor, né? Falar de amor. E aí, já está aprendendo, né? Está chegando ao fim do nosso programa, mas eu venho aqui logo em seguida com perguntas sobre esse método. Será que o método do doutor pode estar aí na sua cidade, na sua clínica? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente descobre? Está interessado? Fica com a gente.